A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Temos a oportunidade de estar apresentando mais um comentário da lição bíblica da escola dominical, que tem por título O Início da Civilização Humana. Esta lição, que é para o dia 23 de fevereiro de 2020, a lição de número 8, que segue aí o tema para este trimestre: a raça humana, origem, queda e redenção. Nós estamos aqui diante do texto bíblico. O texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 16. O texto áureo diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Em Gênesis 4, versículo 17. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. No nosso texto bíblico, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16 de Gênesis. Está aqui 16 versículos que todo professor, quando diante da sua classe, é necessário ler várias vezes, o texto bíblico. Mas nós aqui, eu não vou ler o texto bíblico para aqui ganhar tempo e resumir aqui o nosso comentário em poucos minutos. Nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Pois bem, meus amados irmãos, nós, para nosso comentário, temos aqui o primeiro ponto: a origem da civilização humana. Neste primeiro ponto está dividido o primeiro item, definindo a civilização; o item 2, o casamento com base da civilização, como base da civilização; o terceiro item, a subsistência da civilização, que é o que acontece aqui dentro quando lemos aí este primeiro ponto desta lição. Para que possamos compreender o que aconteceu com a civilização humana, nós temos Adão, com 130 anos, gerou a Sete, o seu terceiro filho.
Porque primeiro ele teve Caim, o seu primogênito, Abel foi morto pelas mãos de Abel, pelas mãos de Caim. Abel veio a ser assassinado pelo próprio irmão Caim. Então, a palavra de Deus vai estar dizendo que Adão, com 130 anos, gerou um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança, e este filho veio a ter o nome de Sete. Então, Sete, por sua vez, ele gera a Enos, Enos Cainã, Cainã a Malalel, Malalel gera Jared, e Jared gera Enoque, sendo Enoque o sétimo, depois de Adão, pela genealogia de Sete, né? Então, através de Sete, nós chegamos a Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque é pai de Metusalém, Metusalém pai de Lameque, Lameque pai de Noé. Interessante que Lameque ele vive 777 anos para gerar, todo o tempo de sua vida foi 777 anos. Então ele é pai de Noé. Interessante, uma curiosidade, é que Lameque, ele, em seus primeiros 50 anos de idade, ele é contemporâneo de Adão. Então, os últimos 50 anos de Adão foram convividos com os 50 anos iniciados da vida de Lameque. Então, neste decorrer de tempo da civilização ou da genealogia de Sete, passa-se por aqui um homem chamado Enoque. Enoque, sendo pai de Metusalém, ele é avô de Lameque e bisavô de Noé. Então, vemos aí o porquê que a genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão, é marcado de um índice maior de aproximação da presença de Deus. Por quê? Porque Sete é o filho que entra para ficar no lugar de Abel, visto que Caim ele foi lançado para fora, ele veio a ter que sair da presença do Pai, porque ele passa a ser um assassino. Então, automaticamente, ele vai morar na terra de Nod. A terra de Nod ficava um pouco separado das regiões por onde Adão habitava. Então é necessário compreender o porquê da separação da genealogia de Caim. A Bíblia não apresenta a idade, né, que Caim viveu e nem a idade que seus descendentes viveram. Mas apresenta do outro lado, então, na genealogia de Caim, quando ele tem seu primeiro filho, chamado de Enoque. Por ele ter esse filho,
chamado de Enoque, que quer dizer iniciado, ele constrói uma cidade e coloca nela o nome de Enoque. É sempre perguntado por alguns, dentro de um sentimento de curiosidade, com quem será que Caim veio a se casar, pois não havia pessoas além da sua própria parentela. É muito lógico entender, quando olhamos na história sagrada, nós vamos perceber que houve um atraso do crescimento e do avanço em povos, em número de contingente de pessoas na geração de Caim. Justamente por isso, porque Caim necessariamente teve que se casar com algumas ou com alguma parente, sobrinha ou até irmã. Mas para isso acontecer, primeiro, o que teve que ocorrer? A Bíblia está dizendo que após ter Adão gerado Sete, aí ele teve mais filhos e filhas. Então, houve uma propagação das famílias de Adão com as famílias de Sete, até que este número cresceu para que alguma das filhas de Adão ou das filhas de Sete tomasse conhecimento de Caim. Esta é a única forma que podemos entender ou analisar o crescimento ou o início da civilização de Caim. Então Caim tem Enoque. Enoque tem Irade. Irade é pai de Meujael, Meujael de Metusael, Metusael pai de Lameque. É bom observar que Lameque, existe um Lameque na genealogia de Sete, que é o pai de Noé, como também existe esse Lameque que veio da genealogia de Caim. Outro fato interessante para que se medite é Lameque, ele é pai do sétimo, chamado Jabal. Contando de Adão, passando por Caim, Jabal é o sétimo filho de Lameque. Quando nós contamos da geração de Sete, procedendo de Adão, chegaremos ao sétimo, que é Enoque. Enoque, a palavra de Deus diz que ele tem um filho com 65 anos de idade e ele passa a andar com Deus um período de 300 anos. 300 anos andando com Deus. Então isto nos faz observar a diferença que estava acontecendo da genealogia de Sete, o comportamento da civilização de Sete, com
o comportamento da civilização de Caim. A palavra de Deus diz que quando chega o nascimento de Jabal e Jubal, que são filhos de Ada e Zilá, e aí nasce também Tubal-Caim. Era um período que estava nascendo aqui nesta casa o 7º homem. O que acontece? Enoque anda com Deus na geração de 7, sendo ele o 7º. Isso é um ponto, é um princípio onde vemos que Deus ele procurava a se intervir naquelas civilizações, visto que ele achou um espaço na civilização de 7, ele procurava também uma oportunidade na civilização de Caim, oferecendo à civilização de Caim uma oportunidade de regresso, uma oportunidade de como dizer uma palavra que me foge aqui, de reconciliação com Deus, né? Porque a geração de Caim, eles entendem que pela violência, por matar, por ser alguém que pudesse tirar a vida, eles se achavam protegidos, entendendo o contrário daquela palavra que Deus havia dito para Caim. Deus coloca em Caim um sinal, porque Caim pensa que qualquer que o achasse o mataria. Então Deus coloca um sinal de proteção em Caim. Porque se alguém matasse Caim, 7 vezes seria vingado. Aí vem os descendentes de Caim, toma o peso dessa palavra, mas de uma forma invertida, entendendo que todo aquele que matar alguém passa a ser protegido se alguém o matar. Isso é, o matador não pode ser assassinado. Então, se alguém quisesse, na concepção de Caim, de Lameque, ser protegido, deveria ser matador. Porque se alguém matasse alguém que já matou, essa pessoa teria um juízo redobrado. Então, essa forma de compreender, ao contrário do que Deus havia dito para Caim, leva toda esta civilização de Caim a se afastar cada dia mais da presença de Deus. Mas como era o início de uma civilização, Deus, na sua infinita misericórdia, veio a estender, dando espaço, e tudo que aqueles homens faziam prosperava nas descobertas, nas suas obras, e assim a civilização de Caim veio a ser poderosa.
não poderosa no número de pessoas, mas se destacavam na sabedoria, na inteligência, e isto fez com que a geração ou a genealogia, os povos da geração de Sete, olhasse para a geração de Caim e visse que não fazia tanta diferença em estar servindo a Deus ou deixar de servir para se abraçar com um povo desviado. Então, isto nos apresenta aí o capítulo 6 de Gênesis, que está dizendo, capítulo 6, vamos ler, capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então começa aqui um tratamento conforme o povo prosperava no pecado. Deus já estava criando um meio para fazer que esse povo tivesse um fim. Seus dias serão de 120 anos. Este foi o primeiro projeto de Deus antes de revelar uma destruição por meio do dilúvio. Mas 120 anos, mas Deus muda de atitude. Deus muda de comportamento quando ele vê que havia uma agravação, o mal praticado pela humanidade já ultrapassava o limiar, os limites da misericórdia divina. Então, por isso, Deus chama Noé, revela seus projetos a Noé, para que Noé construísse uma grande arca para a salvação de sua família, porque Deus haveria de trazer juízo por meio de um dilúvio. Então vemos aí o fim desta civilização, porque aqui no capítulo 6, os homens piedosos, como já falamos aqui de Lameque, Lameque ele aprende com Enoque, com Metusalém, ele passa para Noé temor de Deus. E quando Lameque, vivendo 777 anos, passando toda a história, tudo que aprendeu, tudo que viu na vida de Enoque, quanto com Metusalém, como também ele viu que
era verdadeiro o testemunho de Adão, então ele passa isso para Noé, para completar. O próprio Deus se revela a Noé, mostrando que deveria ser construída uma arca para a salvação de sua família. Observamos que Deus, ele é poderoso para tratar tanto com sabedoria como na sua misericórdia. Então nós observamos que havia estes cuidados da parte de Deus com esta civilização inicial da humanidade na Terra. Vamos aqui. O nosso segundo ponto diz: civilização e conflito. Fala aqui de Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis 4, versículo 2. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. A cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecido por Caim. Logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Gênesis 4, 23, 24. Então ele convida naquele poema, ele fala: Ada e Zilá. Matei um jovem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Por quê? Porque ele matou 2. Caim matou apenas um, será vingado 7 vezes. Mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Essa é a ideologia que foi passando de pai para filho e se estende por toda aquela geração. Mas será que com o dilúvio essa maligna ideologia teve um fim? É lógico que não. Porque quando Noé e seus filhos entram para dentro da arca, e por aquele período de julgamento divino através do dilúvio, eles permanecem salvos. Mas quando descem da arca, a palavra de Deus diz que Noé planta uma vinha, e quando ele toma o suco da uva que ele havia colhido, ele planta aquela vinha, tem todo o tempo para que ele colhe as primeiras uvas, e quando ele está usando o vinho, o suco daquela uva, o que acontece? Ele se embriaga.
Uai, mas como que Noé veio a se embriagar se ele era um servo de Deus? É notável entender que Noé foi surpreendido pela natureza daquele suco, porque compreendemos que toda a natureza estava sofrendo mudanças. Nós olhamos no livro de Gênesis, vamos ver que Noé está tendo facilidade para colocar um casal de cada bicho dentro da arca. O que é isso? Porque naqueles dias Noé, com os animais, não tinham dificuldades de relacionamentos. Então Noé, como todo o povo antediluviano, tinham facilidades com relacionados aos animais. Então é por isso que em Gênesis vamos ver Deus, é claro, falando com Noé, preparando a arca, e um casal de cada bicho vai procurando o seu lugar dentro da arca, e não estranhavam a Noé. Então, isso nos fala de um comportamento diferenciado que existia com o homem com relação aos animais. E quando saem dali de dentro daquela arca, cada animal procura seu trecho pelas relvas e é apresentado aí uma nova fórmula de relacionamentos com toda a natureza. Então, quando Noé toma do suco daquela uva e veio a se embriagar, é porque ele ainda não sabia o que estava por acontecer. Era delicioso. E ele bebe e se embriaga, porque quando ele bebe o suco, quando chega no seu estômago, dentro de pouco tempo aquilo fermenta e ele se embriaga. Então, vem o seu filho Cã e vê ele naquela condição desnudo. Ele sai para fora e comenta com seus irmãos e faz uma crítica defamando seu pai. Por aí entra o maligno na geração de Cã. E a geração de Cã veio a ser uma geração pervertida, dando continuação a toda a malignidade que havia acontecido com a geração dos antediluvianos. Então, é bom observar estes tratados da história. Nós vamos aqui também no terceiro ponto, Deus que intervém na civilização. O Deus que intervém na civilização, o item 1, a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização, e o terceiro e último item, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização. Como fala de intervenção, entendemos que Deus interviu, ele veio a se mostrar nas civilizações anteriores, na civilização pós, ou seja, antediluviana. Agora ele é também Deus que vai interferir nas civilizações pós-diluvianas. Então nós vemos aí, falamos aqui que
Lameque, ele é pai daquele filho que veio ser o sétimo da geração de Caim. Como também Sete é pai do que veio ser o sétimo da geração, aí pai de Enoque. Mas a palavra de Deus vai dizer que entre os semitas da geração de Sem, o segundo filho, ou o primogênito filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, entre os semitas, apresenta um homem chamado Tera. Tera tem um filho por nome de Abraão, outro de Arã. E ele tem um filho também chamado de, parece que Naor. Deus se revela a Abraão. Então, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 19, anotei aqui. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 19 ao 21, Deus dá promessas a Abraão, e nessas promessas que Deus faz a Abraão, Deus fala que a descendência de Abraão seria grande na terra. Mas Deus tinha que tratar com a iniquidade de um povo. Então Deus apresenta para Abraão que o Queneu, o Quenezeu, Cadimoneu, Eteu, Ferezeu, Refaim, Zamorreu, Cananeu, Gigazeu, Jebuseu eram povos que estavam crescendo na terra, mas que a iniquidade deste povo estava crescendo mais ainda. Então veja que Deus se vê diante de Abraão com projetos, com propósitos. Mas ele lembra que, conforme ele tratou com a humanidade, pelos seus contingentes de pecados, de iniquidades, procurando formas para separar para si homens e mulheres que pudessem ser verdadeiramente servos fiéis. Então Deus vai criando remanescentes, Deus vai se revelando no decorrer da história, mas também mostrando como que sua mão poderosa estava trabalhando para fazer dissipar aquelas civilizações afastadas, aquelas civilizações que estavam a serviço das trevas, como no caso, esse povo. Aqui é apresentado 10 povos. Então, quando fala de intervenção de Deus, Deus se intervindo na história, então aqui tinha 10 povos, e Deus apresenta isso para Abraão, porque na quarta geração dos filhos que procederiam de Abraão, quando então na quarta geração era o tempo necessário para que também a iniquidade deste povo, destes 10 povos, chegasse no limite, quando Deus então estaria usando a nação de Israel para fazer juízo. A nação que procederia de Abraão. Então nós vamos ver Deus dando
mandamentos para que os filhos de Abraão pudessem observar. De Abraão veio Isaac, Isaac Jacó, a Jacó os 12 príncipes, as 12 tribos, uma nação que pudesse ser nação sacerdotal, dotada de uma revelação dada por Deus, que era a lei. E através desta lei, sendo observada, sendo vivida, então o juízo aconteceria sobre esses 10 povos. E aí quando vemos em Deuteronômio, no capítulo 7, Deuteronômio 7, aqui Deus está falando a mesma palavra que havia falado com Abraão. Deus está falando em Deuteronômio 7, versículo 1, com Moisés, porque Moisés deveria explicar para o povo de Israel que existia 7 gentes mais poderosas do que Israel. Veja que fala de 7 gentes. Aqui era 10 povos, mas aqui é 7 gentes. Isto significa que deste povo, 3 povos aqui perderam a coroa. Era uma dinastia de 10 povos, mas 3 destes povos perderam a coroa. Aqui em Deuteronômio, Deus fala com Moisés e Moisés fala para Israel sobre 7 gentes. E no versículo 1 do capítulo 7 de Deuteronômio é citado 7 desses povos aqui. Mas para que estes povos, esta dinastia de 7 gentes mais poderosas do que Israel, pudesse cair, ser tirada da terra, para que o povo de Israel tomasse por possessão aquela herança, as terras destas nações, Israel precisava continuar guardando, observando, tendo intimidade com Deus. Mas isto não acontece. Então, muitos destes povos que eram mais poderosos do que Israel, muitos deles ainda permaneceram. Por quê? Porque a nação de Israel não conseguiu guardar os mandamentos. Começaram a copiar os comportamentos das demais nações e trazer para si. Então isto é abominável a Deus, quando o crente começa a imitar o mundo, né? Então isto é terrível. E esta forma de comportamento está acontecendo hoje. Ao invés da igreja seduzir o mundo para viver o Evangelho, é o mundo que está entrando para dentro da igreja, né? E muitos não gostam de falar isto, mas isto é o que a gente está vendo. Já não se vê mais diferença entre os que servem a Deus do que não servem, né? Então Deus, ele rejeita este comportamento. E por cumprir isto que nós estamos aprendendo aqui nesta lição sobre a intervenção divina na história do ser humano, usando a nação de Israel, usando as demais nações para abater Israel, nós vamos ver que a partir do ano 722 a.C., o que começa a acontecer com a nação de Israel? A nação de Israel
se divide. Nós aprendemos que o reino é unido. O reino unido durou 120 anos, passando pela mão de Saul, Davi e Salomão. Mas chega um período que o reino unido, por esse intervalo de 120 anos, ele se divide na morte de Salomão. Aí Roboão reina sobre Judá e Jeroboão reina sobre as 10 tribos. Então passa por um período onde 24 reis passam tanto por Judá também como por o Israel, as 10 tribos de Israel. Mas vai chegando um tempo que a perversidade deste povo, o desvio espiritual, a idolatria, a feitiçaria, vai fazendo com que eles se assemelham tanto com as demais nações que Deus permite esse povo ser levado ao cativeiro. No cativeiro eles vão para dispersão, vai primeiro as 10 tribos, dispersão, e nunca mais, alguns escritores confirmam que nunca mais as 10 tribos conseguiram voltar a ser tribos normais como eram antes. Por quê? Porque o peso da dispersão é pior do que o cativeiro em si. Porque a dispersão mistura irmãos com povos diferentes, levando um irmão para um lado, pai e mãe para outro, e misturando o povo. Isto é chamado de dispersão. Então, quando é dado a oportunidade para este povo que estava na dispersão voltar para a nação, voltar ali nos dias do ministério de Esdras e Neemias, este povo já não estava tendo mais força. Acostumaram na dispersão, acostumaram em terras estranhas. Isso é a forma da intervenção de Deus. Então é isso que nós vemos. Deus, lá no início, ele fala com Abraão: 10 povos seriam desterrados para que toda a nação de Israel pudesse ter possessão na terra de Canaã. Então, como Deus promete tirar 10 povos, o que acontece lá na frente com Israel? Israel, que não consegue cumprir detalhadamente a sua missão, perde 10 tribos. O que é isso? Nós aprendemos que Deus tem balança fiel. É por isso que os ateus não têm direito de defamar Deus nos seus tratados, por mais que eles tentem procurar uma falha no comportamento divino, mas não acham. Por esses motivos, porque Deus é fiel. Ele projetou exterminar como muitas nações pereceram por causa de Israel. Mas como Israel não guardou seus princípios, 10 tribos pereceram. Então é 10 que perecem por causa de 10 que pereceram, permanecendo a tribo de Judá até os nossos dias. Então, outro fato curioso: nos dias de Abraão, 10 povos. Nos dias de Moisés,
7 gentes mais poderosas do que Israel. Em Apocalipse, no capítulo 13, vemos lá aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. E isto é assuntos e casos relacionados a este tratamento do procedimento divino com sua intervenção em meio à humanidade. Então aqui o comentarista termina dizendo, na conclusão, a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem a propriedade do sal e da luz, que o nome de Cristo seja exaltado. Amém? Terminamos aqui o nosso comentário. Eu peço que você deixe seu comentário, compartilhe também esse vídeo e deixe também aí, aperte o sininho, seu joinha, né? Assim sendo, nós ficamos mais animados em continuar colocando comentários aí nos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Não falte a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é a maior escola teológica do mundo. É verdade. A escola bíblica, principalmente estas lições da CPAD, têm sido ensinamentos que trazem princípios bíblicos, né, que nos ajudam a permanecer na palavra. Apresento a você também o dicionário de Wycliffe. Olha, falamos aqui do cativeiro, da deportação, da dispersão. Tudo isso se encontra aqui na página 567 do dicionário de Wycliffe, né? Um dicionário que tem aí informações com base em pesquisas